Amor, saindo daqui, vamos comprar tinta em tom pastel ou rosé pra pintar o quarto, tá? Porque eu sinto que vai ser uma menina e eu quero encher o quarto de boneca, de bichinho. Ai, tem que ficar bem menininha. Claro que não. Já estou pensando aqui em mandar desenhar naquela parede, sabe, bem do lado da porta, uma Sei. trave de futebol, assim, bem bonita, grande, com as prateleiras, para colocar, assim, as bolas, colocar os carrinhos, as medalhas. Ah, deixa de ser abusado, senão a bebezinha não vai nem se mostrar, né não, doutor? Então, doutor, já conseguiu ver o sexo? Sim, consigo ver. Olha aqui, o sexo é masculino. Ih, olha assim, olha só que legal! que legal! É menino! Opa, que legal! Olha, só quero lembrar uma coisa pra vocês, é muito importante. O sexo do bebê é masculino, mas hoje em dia, o normal é eles escolherem o que eles vão querer ser. Que felicidade que eu tô, mas ao mesmo tempo eu devo admitir que eu estou preocupado. Eu devo admitir que eu estou preocupado com o que o médico falou. Mas eu preciso ver alguma coisa, eu preciso me distrair. O que eu faço? Vai ser TV. Quem sabe eu durmo de uma vez aqui. Vamos ver o que tem aqui. Boa noite! Estamos aqui neste programa jornalístico hoje, trazendo uma reportagem com o Dr. Laurisbon, psicólogo e especialista em pessoas que decidiram mudar de sexo. Boa noite, doutor! Como vai? Boa noite, Paula. E primeiramente eu gostaria de deixar claro... Não acredito. Vou achar outra coisa para ver, não é possível. Já sei. Vou ouvir aqui um rádio, uma musiquinha, quem sabe, né? Continuando com a nossa programação especial deste mês do orgulho LGBTQI+, teremos hoje um depoimento de um jovem que nos falará sobre como é ter crescido num lar com 2 pais. E aqui está ele. Só isso. Só essas notícias. Pelo amor de Deus, só isso. Não, tem que ter outra coisa, não é possível. Vou procurar alguma coisa na internet aqui, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Ai. Tudo a mesma notícia. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Muito bem. Olha isso. Diretor de colégio está sendo processado por não concordar que na sua escola seja implantada a ideologia de gênero e é a favor de banheiros femininos e masculinos apenas. Como assim processado? Meu Deus! Senhor, que mundo é esse? As pessoas não conhecem o caminho reto. Meu Pai, eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a ele. Eu quero fazer o que é certo. Muito bem, vamos ler um pouco. Romanos 1, 24. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque
até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente e em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si os mesmos a merecida punição do seu erro. João capítulo 6. Temos pensado, refletido sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, de acordo com o Evangelho de João. A última vez que estudamos sobre isso, o Espírito nos levou a pensarmos um pouco sobre a multiplicação dos pães, o milagre que é registrado nos 4 evangelhos. E 3 deles relatam um milagre que se segue. A partir do versículo 16, aliás, a partir do versículo 14 até o versículo 21. João 6, 14 a 21. Vamos ler juntos? Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor está sobre, sempre sobre, soberano, reinando. Nós te louvamos por isso e te pedimos que a tua palavra se torne clara para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Modernidade líquida. Não sei quem já ouviu esta expressão. Ela foi cunhada por um sociólogo e filósofo judeu polonês, chamado Zygmunt Bauman. Ele não concorda muito com a expressão pós-modernidade, que tem sido muito usada. Ele acha que existem 2 modernidades. A modernidade sólida, que vai até pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial, acelerando depois da década de 60, do século passado ainda, começa o que ele chama de modernidade líquida. O que é? As relações sociais e familiares antes eram duradouras e rígidas. E isso era um cuidado com a tradição. Agora, a modernidade líquida é oposta. E existe uma fragilidade de laço entre as pessoas e de pessoas com instituições. Atrás disso está uma lógica econômica, que é a lógica do consumismo. Então temos que consumir cada vez mais e as coisas têm que ficar cada vez mais descartáveis para podermos consumir. Temos que experimentar coisas novas e cada vez tem que surgir coisas novas, relacionamentos novos, prazeres novos, instituições novas. Aliás, as instituições, na verdade, ficam estremecidas porque na modernidade líquida, cada pessoa é uma instituição. É para ser assim. Não existem mais instituições. Então, acaba-se com todo tipo de instituição. A instituição igreja,
cada vez mais surge o número e aumenta o número de pessoas desigrejadas, de todas as religiões, e mesmo entre o chamado grupo evangélico, que era mais de igreja, e agora então, depois da pandemia, o número de desigrejados aumenta muito mais. Também aumenta o número da família celular, unocelular. Eu sou a minha família. Por isso, os apartamentos de 30 metros quadrados, de estúdios, que aumentam a venda, porque cada vez existem mais os sós. Aliás, tem um nome em inglês, quando fala em inglês fica tudo melhor, né? Fica mais bonito, mais cult. A pessoa assim. Então, agora a família sou eu mesmo. E como eu sou a minha família, eu me relaciono com quem eu quero, como eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero. Por isso a expressão LGBTQ+, a última vez que eu ouvi a contagem do mais já estava em 50. Alguém falou que está em 60. 60 expressões diferentes de sexualidade. Você se relaciona como você quer, quando você quer, aonde você quer, e ninguém tem nada a ver com isso. E por isso também essa modernidade líquida, ela acaba com aquilo que chamamos de moral. Como a família é unicelular, não existe mais a família, no conceito que a moralidade sólida, baseada em instituições sólidas, e baseada nos princípios sólidos, e principalmente nos princípios da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que continua sendo palavra de Deus e Bíblia Sagrada. Apesar disto, agora não há mais referência alguma. E, portanto, com facilidade se chega no ponto que nós estamos aqui. Domingo passado foi o Dia dos Pais. E domingo passado eu comecei falando no culto que em muitos lugares não se celebra mais Dia dos Pais. Em muitas escolas, e parece que em algumas cidades, e não sei se no estado já está assim, é proibido a celebração do Dia dos Pais e do Dia das Mães. Porque não existe mais pai nem mãe. Existem os parceiros, as parceiras. E hoje já está se partindo para 3 pais, 3 mães, 4, porque já há o pan-amor e o pan-casamento. E o casamento total, o múltiplo amor, em que ninguém é de ninguém. E no fim ninguém vai ser ninguém. Porque é para isso que caminha essa modernidade líquida. Tudo acaba. A gota que volta para o oceano. Nada mais que isso. Por isso, essa questão de que não se pode mais falar sobre sexo de bebê, daqui a uns dias vai ser crime. Há uma associação médica dos Estados Unidos que já está lutando para que haja mudança na legislação do registro de nascimento civil nos Estados Unidos, em que não se coloque mais o sexo da criança. E já há uma onda, e eu ouvi falar que pessoas no Brasil, muitas mulheres, alguém falou que no serviço dela, uma perguntou assim, eu quero nomes que não terminem nem em A nem em O. Porque aí pode, né? Juraci é o nome da moda agora. Minha tia era Juraci, mas eu conheci um juiz chamado Juraci. Então, a sugestão, né? Juraci deve ser o nome da próxima moda aí. Entrando por conta disto. O texto que nós lemos fala de Jesus andando sobre. Começa com Jesus andando sobre as instituições da época que ele estava. Jesus andando sobre a agenda do povo, o politicamente correto. Jesus acaba de fazer um dos grandes milagres. Eu falo que ele é tão grande, é o maior, que pelo menos repercutiu mais entre os discípulos, porque os 4 evangelhos, nenhum milagre foi registrado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só nenhum outro, a não ser a multiplicação dos pães. Tal a impressão positiva que aquilo causou. Realmente algo sobrenatural. De 5 pães e 2 peixes, ele consegue alimentar uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Isso é demais, é tremendo. Esse homem resolveu a fome do mundo. E é claro que as que estavam com ele, depois dele ter curado enfermos, ter feito outros milagres, outros sinais, eles falam, esse é o Messias. Ele tem que ser rei, nós vamos correndo para Jerusalém com ele, e ele vai derrubar tudo.
ele vai derrubar Roma e Israel vai lá para cima e vai se cumprir as profecias messiânicas na visão deles, materialista. Que Jesus vinha para resolver os problemas materiais. E que com ele não haveria mais problemas materiais, com o Messias. Mas Jesus sabe que o reino dele não é deste mundo. Por isso Jesus nunca se preocupou em ser politicamente correto, em cumprir a agenda estabelecida pelos religiosos de Jerusalém, nem a agenda da expectativa popular. E nem hoje Jesus está querendo isto, e os discípulos de Jesus, entendendo, ficaram talvez divididos, mas Jesus manda que eles rapidinho vão para o barco. Vão para o barco e atravessem, porque ele não queria que eles caíssem na tentação também. E Jesus sobe ao monte, ele está sobre todos esses problemas, porque o tempo todo Jesus orou. Para você estar sobre todos os problemas, você tem que estar firmado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e aí você vai estar sobre o politicamente correto, sobre a agenda do mundo. E você tem que estar em ligação com Deus pela oração. E andando com os seguidores de Jesus. Jesus se importava com seus discípulos, e Jesus protege os seus discípulos. Eles eram minoria. Sempre os verdadeiros cristãos serão minoria. Sempre. Os verdadeiros cristãos. Há um grande número de cristãos nominais. O número de evangélicos nominais no Brasil cresce. E há projeções de que já passou dos 40%. No entanto, os verdadeiros, se chegarem a 5%, são muito. Os comprometidos com a palavra, com a agenda de Jesus e não com a agenda do mundo, não com o popular, não com os milagres, não com o sucesso que muitos querem ter através da fé. Deus tem que funcionar. Uma vez alguém falou para mim: pastor, eu estou indo para uma igreja onde Deus funciona. É porque lá eu peço e acontece. Está sem igreja hoje. Desigrejado. E frustrado. Não conseguiu quase nada do que sonhou. E o que tinha, perdeu. Sim. O reino de Jesus não é o reino deste mundo. E ele está sobre, quem está com Jesus tem que estar sobre a agenda deste mundo, sobre o politicamente correto, sobre as pressões que você vai sofrer por querer se posicionar ao lado de Jesus. A família sofre pressões. Na escola você sofre pressões. No trabalho você sofre pressões. Mas Jesus anda e Jesus protege os seus, e ele vai proteger a sua igreja. E ele desvia. Agora, Jesus anda sobre este mundo líquido. Os discípulos vão para o mar. E o mar representa muito dessa vida. Agora, muito mais. Dessa vida líquida, instável. Onde, de repente, quando tudo parece tranquilo, a tempestade se forma. Assim estavam eles quando entraram no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele fica, na verdade, é um grande vale. O chamado Mar da Galileia é um grande lago, é uma represa natural do Rio Jordão. Tem as montanhas da Galileia, na verdade, a subida na direção do Mar Mediterrâneo. O lago de Genezaré, de Tiberíades, Mar da Galileia, como é chamado, ele está 250 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Já é um buraco. O buraco vai mais fundo, que termina lá no Mar Morto. Do outro lado tem as chamadas colinas de Golã. Do outro lado tem o deserto. No deserto vem ondas de calor. Do lado que vem lá do Monte Hermon, que é na abertura desse vale, mais ao norte, vem uma corrente fria. De vez em quando essas duas correntes se encontram. E aí até hoje há tempestades no lago da Galileia. E foi isso que aconteceu. Mas o mundo é assim. De repente vem uma corrente do lado, uma corrente do outro, e se forma uma tempestade repentinamente. Você não imagina como. Alguém já disse que serviço de meteorologia seria mentirologia. Vai esquentar. Sai com casaco, principalmente aqui em São Paulo. De repente tudo muda, porque ninguém controla, ninguém sabe exatamente como controlar, porque essa natureza não pertence a nós. E o mundo está fora até da vontade absoluta de Deus, não do controle de Deus,
Mas até a natureza geme, a Bíblia diz, por causa do pecado. Mas tudo nessa terra está em desordem, e a vida em desordem. As relações em desordem. Esse mundo líquido é perigoso. Mas temos que estar no barco de Jesus, sabendo que Ele cuida do seu barco, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu povo. Jesus, Ele anda no tempo dele. Os versículos 16 e 17, no final do dia os discípulos de Jesus desceram para o mar, entrando num barco, passaram para o outro lado. Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Eu acho que eles demoraram um pouquinho, porque eles falaram, Jesus vem. De repente eles viram, não. Alguém falou, olha, ele foi orar, ele disse que não sabe a hora que ele termina, vamos indo. A gente tem que ir. Mas e aí? Jesus dá um jeito. E quando eles entram no barco, pensaram que talvez Jesus tivesse outro barco, começa a tempestade e a viagem fica enrascada. Neste mundo, de repente, tudo muda e o seu planejamento acaba. Ninguém tinha do seu planejamento, no início do ano passado, pandemia. Nós não tínhamos. E aí começamos a esperar que no final de maio terminaria, no final de agosto terminaria, no final do ano terminaria. E agora a gente já não sabe direito quando termina. Parece que está terminando, mas já está vindo coisa nova aí. Então, o mundo é assim. Mas os discípulos estavam no barco, só que de repente as coisas mudam, eles não conseguem avançar e de repente a nossa vida parece que estanca, parece que para. Estava tudo indo bem, de repente para tudo. Eles andaram 6 quilômetros, praticamente metade da noite, e eles tinham que atravessar 12. Eles não tinham conseguido, na primeira metade, chegar na metade do caminho. Pararam. A vida faz isso com a gente. Esse mundo líquido, esse mar da vida, de repente estanca tudo. E você para, mas Jesus tem o tempo dele. E às vezes, quantas vezes a gente fala, Jesus está demorando. Ele esqueceu de mim. Vez por outra alguém fala, pastor, Jesus não está escutando minha oração, ora por mim. Eu oro também. Mas Jesus escuta sempre, Ele ouve sempre, Ele responde no tempo dele, mas Ele responde. Nem sempre Ele atende o que eu quero, mas Ele responde. Provavelmente os discípulos oraram, Jesus estava lá no monte, e Jesus vem andando sobre as águas no tempo dele. Jesus, eles são obrigados a caminhar, a navegar. E o que acontece? Muitas vezes, quando lidamos com a demora de Jesus, escreveu um comentarista, nós até achamos que Deus não nos ama. Como entender o poder de Deus no meio das crises que nos sufocam? Como conciliar a fé no Deus que intervém quando o mar da nossa vida cada vez está mais agitado, a despeito de todos os nossos esforços? Como conciliar o amor de Deus, o cuidado de Deus com o nosso sofrimento? Como aliançar a providência divina com a sua demora em atender o nosso clamor? Essa talvez foi a maior tempestade e é a maior tempestade que cada um de nós enfrenta no momento que estamos assim. Mas Jesus está vindo para te atender se você é dele. E se você está no barco dele, tenha certeza que ele está chegando. E cada vez ele está mais perto. Continue crendo, confiando, fazendo o que tem que fazer, tira a água do barco se precisar, navega um pouquinho, rema um pouquinho e ele está chegando. Sim, Jesus Cristo anda no tempo dele, mas ele anda. Jesus nunca está parado e Jesus nunca é pego de surpresa. Jesus está sobre todas as circunstâncias, não importa se elas estão aparentemente contra nós e fogem do nosso controle. O versículo 19 fala de uma outra coisa. Quando Jesus começa a aparecer para eles, os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros e Jesus está andando sobre o mar, aproxima-se do barco e eles ficam com medo. Às vezes Jesus está bem pertinho e o medo está aumentando da gente. Quando o medo toma conta e quando o medo domina a gente, na verdade nós temos que olhar e fixar bem que no meio da tempestade está Jesus.
Ele sempre está no meio da tempestade. Alguém já disse que o olho do furacão, é que é muito difícil chegar no olho do furacão, é até tranquilo. Jesus está sempre no olho do furacão. Olhe para ele e se acalme na paz que ele tem. Ele mesmo disse, eu dou a paz a vocês, a minha paz eu dou, não a dou como o mundo a dá. Por isso não se atemorizem, não fiquem atemorizados, não tenham medo. É natural o temor, mas é perigoso o terror. O terror paralisa. E nós não podemos ser paralisados pelo terror. Temos que confiar na presença e no amor do Senhor. Que Ele não vai permitir nada além daquilo que eu e você possamos suportar. A dor não é além do remédio que atira. Não vai ser. E Ele está. Há um texto em Marcos registra, que Pedro, quando viu Jesus, falou, se é o Senhor, eu quero ir na tua direção. Marcos é que registra isso, só o evangelista registra. E Pedro começa a andar na direção de Jesus, olhando para Jesus. Mas em determinado momento, Pedro presta atenção no vento oriental, no vento quente e forte que vinha do leste do deserto. E ele deixa de olhar para Jesus e ele afunda. Nós não podemos desviar os olhos de Jesus porque nós afundamos. No mar desta vida, se você desvia os olhos de Jesus, você afunda. Você tem que andar olhando para Ele, na direção dEle, seguindo os passos dEle. Porque essa vida é traiçoeira, é perigosa, e quando Ele deixou de prestar atenção, e prestou mais atenção nos problemas, quando você deixa de focar na solução que é Jesus, e foca nas dificuldades, nas tentações, nas provações, na doença, na falta de, aí você afunda. Mas mesmo assim Jesus está perto. E Pedro afundou e gritou, Senhor! E Jesus estende a mão e levanta Pedro. Você pode cair. Confie que se você está perto de Jesus, Ele levanta você. Ele está sobre as águas, sobre os seus problemas e sobre a sua fraqueza e sobre as suas limitações. Só Ele. Por isso, só nele. E só a Ele clamar. E Ele vai te puxar. Quando chega o versículo 20, Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo, sou eu. Jesus é o eu sou, Jesus é Deus. Eu sou é Deus, eu sou o que sou. Yav, que alguns chamam de Jeová. Yav, ninguém sabe exatamente como pronunciar, mas o sentido é eu sou o que sou. E Jesus é Deus, porque Ele é o eu sou eu. Se você está com Jesus, que é Deus, não tem o que temer. O pior que pode acontecer é a morte, não é? O pior que pode acontecer nessa vida é a morte. Mas se você está com Jesus, você já vai dar acesso e entra direto no portal da eternidade. E os anjos te conduzem e te levam. Então, o que é pior se torna melhor. Ah, pastor, então eu vou me matar. Não, tenho tempo. Não acelere o tempo de Deus para você. Tem o tempo. Mas, com certeza, com Ele não precisa temer, porque o que pior podia acontecer, Ele já garantiu para você que não vai ser mais o pior, mas é a entrada do melhor. Jesus acalma a alma. Ele é o antídoto para o nosso medo. E onde Ele está, a tempestade vai se acalmar. Agora, é interessante que quando Jesus entra no barco, de acordo com João 6, no outro texto Jesus fala, mas aqui em João 6, eles o receberam com alegria. Jesus anda e aonde Ele vai tem alegria, por isso eu tenho que me alegrar no Senhor Jesus. Por isso andar com Jesus é cantar louvores, é louvar. Em todas as circunstâncias, em tudo dai graças, não por tudo, mas em todas as circunstâncias, há pelo que agradecer. Foi relatada aqui infelizmente, uma realidade de muitas famílias até cristãs. Tenho acompanhado a situação de um pastor. O filho dele, eu acho que já é pastor hoje, ou missionário, e a filha saiu de casa para morar com uma mulher. O mundo dele, ele disse,
eu senti esse mundo líquido. E quase que eu afundei, mas Jesus segurou a minha mão. Conversei com ele e com a esposa. Um dos problemas sérios nessa situação, e eu uma vez acompanhando um casal que estava também enfrentando uma luta dessas, eu fui a um conselheiro, alguém que tinha muita experiência na área, e quando eu fui, alguém que foi recuperado, restaurado pelo Senhor, ele falou assim, olha, eu sei que um dos problemas mais sérios para os pais é que os pais ficam dizendo assim, onde eu errei? Ele falou, todos nós erramos em muitas coisas. Mas essa questão específica, se você foi um pai cristão que ensinou os princípios da Bíblia, você deu tudo o que era necessário. Então, se a gente pergunta onde errou, a gente teria que perguntar ao primeiro pai da história. Sabe quem foi o primeiro pai da história? Deus. E o primeiro filho da história foi Adão, e junto foi a Eva. As primeiras criaturas dele. Onde Deus errou? Porque aquelas criaturas desobedeceram. E o pecado delas atingiu e nos atinge até hoje, as consequências daquilo. Onde Deus errou? Deus não errou. Nem colocar a árvore lá naquele lugar que ele colocou. Foi uma árvore só. A mãe não coloca o bolo no meio da mesa ali, a criança fica louquinha, mas a mãe, você chama a mãe de cruel porque ela coloca o bolo ali, e a criança não pode comer do bolo ainda. Aí vai comer salgadinho, tanta coisa, tem doce, tem refrigerante, tem tanta coisa. Não é cruel, ela está ali seguindo a ordem natural, tem o momento certo de tudo. Deus fez o que era certo, o homem errou, a escolha é nossa. Se seu filho, sua filha, depois de terem sido orientados nos caminhos do Senhor, fez escolha errada, a escolha foi deles, o problema é deles. Não é culpa sua. Falhamos, mas sempre vamos falhar. No entanto, quando dá certo também, a gente não pergunta onde eu acertei, né? Na verdade, a gente nunca acerta, Deus é que nos dá graça. E da mesma forma, nós erramos sim, mas a escolha é de cada um. E o filho e a filha fazem as escolhas que querem. Agora, é claro, nós temos que orar, porque a sociedade está caminhando para um momento e para um ponto em que ela quer tirar até de nós a capacidade de orientar os nossos filhos, e isso nós não podemos aceitar. Nós temos que estar sobre a agenda deste mundo, e com Jesus vamos vencer isso. Agora, eles estavam não conseguindo chegar, e quando o versículo 21 diz que eles o receberam com alegria, louvaram a Deus por Jesus, logo o barco chegou ao seu destino. Jesus está sobre o atraso, e quando ele entra, o tempo corre. Muita gente está dizendo, essa pandemia parou minha vida. Essa pandemia parou os meus negócios. Essa pandemia parou a minha família. Essa pandemia parou a igreja. Não, não parou. Porque nós estamos no barco com Jesus. E ele tem o tempo. Ele anda sobre o tempo, no tempo dele. E quando chegar a hora, as coisas vão rapidinho. E voltam. Não sei como vai ser o novo normal, mas com Jesus sempre é melhor. Porque com Jesus o melhor sempre está por vir. Eu posso confiar. Jesus entrou no barco, eles chegaram no destino. Aquilo que eles tinham demorado 4 horas, agora em menos de 1 hora eles chegam lá no porto seguro. Sim, vale a pena continuar confiando neste Jesus que está sobre este mundo líquido. Ele está sobre a agenda deste mundo, estar com Jesus é estar sobre a agenda deste mundo. É estar sobre o politicamente correto. É estar sobre a vontade da maioria. Estar com Jesus é estar sobre os problemas através da Bíblia e da oração. Estar com Jesus é estar entrando e andando no barco de Jesus, que é a sua igreja. E assim nós estaremos sobre esse mar desse mundo líquido, dessa modernidade líquida. Sim, como Jesus
ele vem sobre o tempo, porque o tempo é o tempo dele, eu tenho que descansar no tempo de Jesus para a minha vida também. No tempo certo, o que é certo vai acontecer. E se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo. Se eu estou seguindo o tempo de Jesus e eu estou confiado no cronômetro dele. Porque ele é o único que tem a hora certa. Da mesma forma, eu tenho que saber que Jesus passa e estar com Jesus é estar olhando para Jesus por sobre a água, e assim eu vou poder andar sobre ela também. Sempre olhando. E se eu afundar, crendo que ele me levanta quando eu clamo socorro. Estar com Jesus é estar com Jesus com alegria, louvando sempre. Estar com Jesus é ter a certeza de que ele vai me levar para o destino seguro. Talvez mude um pouco a minha rota, mas para onde ele me levar é o melhor. Amém? Glória a Deus. Por isso não precisamos temer esse mundo líquido, essa moralidade líquida, essa modernidade líquida que nos assusta tantas vezes. Andemos com Jesus sempre, que nós estaremos sobre o mundo líquido, sobre todos os problemas, sempre com ele, vencedores para a glória dele, e com certeza chegando ao céu. Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado por este momento de celebração. Obrigado, Senhor, pelo teu povo aqui reunido, por aqueles que estão conosco também ouvindo a tua palavra. Continue a nos conduzir, a nos abençoar, que em todo o tempo estejamos com Jesus, que assim nós estaremos sobre todos os problemas deste mundo tão instável. E com o Senhor chegamos ao lugar seguro sempre. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam renovados sobre cada um daqueles que participam desta celebração, sobre toda a tua igreja, hoje e sempre. Amém.